3, 2, 1, gravando. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Lidera Mais podcast. Nosso objetivo aqui é realmente gerar para você sempre conteúdos, onde nós falamos de liderança, gestão, empreendedorismo, equipe, e você está no lugar certo, com as pessoas certas. E quero que você pegue aí papel e caneta nas mãos para que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós vamos trazer aqui. Pode ser aí para você uma mentoria, um treinamento, algum insight poderoso. Você precisa anotar. Segunda coisa que você vai fazer, pegar um copo com água e um Dorflex. Pode ser que de tanta coisa que a gente vai falar aqui que vai aí a sua cabeça vai explodir de tanto insight. Então preste bem atenção. Esse aqui é um conselho e se eu fosse você, o faria, tá bom? Então, dito isso, dito aqui esse nosso ritual aqui de alinhamento para você, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte esse episódio e depois você vai fazer o quê? Pegar e compartilhar também no seu grupo de WhatsApp, você vai espalhar pra geral, porque isso é fofoca, né? Fofoca o pessoal espalha pra caraca. Hoje eu estou recebendo aqui meu nobre amigo aqui, o Wendel Domingos. Seja bem-vindo, meu nobre. Valeu, Tudo tamo bem? junto, O graças a Deus, tudo Wendel certo. Domingos. E aí, querido? Prazer ter você aqui conosco. E assim, eu sempre agradeço. Tem um ritual de agradecimento aqui, os nossos convidados, é que a maior moeda que tem não é o euro, o real, o dólar, nem o pré-sal, né? A maior moeda que nós temos é o tempo. Obrigado por você separar um tempo poder estar aqui contribuindo, claro, comigo, com sua linda presença aqui e também aí com os nossos ouvintes aí que irá escutar ou nos ver posteriormente aí nas plataformas digitais. Obrigado, honra minha de estar aqui hoje também, no sentido desse convite, né? De ter a oportunidade de trazer um pouco de tudo que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Então, obrigado aí pelo convite. Wendel, sempre de vez de eu apresentar o convidado, já falei o seu nome, eu sempre peço para que eles possam, né, se apresentar, falar quem é, o que faz, né, um pouco da jornada, o que te trouxe até aqui, né, de ser empresário, de ser treinador, de ser essa mente brilhante que você é. Então, quem é o Wendel? O Wendel Fica à vontade, é tá? Fica. uma. É difícil, né? Responder isso quando a gente traz pra gente essa responsabilidade de colocar um pouco de quem nós somos. Mas, assim, hoje, né, tratando de negócios, né, a gente vai falar aqui sobre um pouco de cada, Um mas pouco de cada, de exatamente. cultura. É muito importante falar sobre a cultura, e eu vou falar porque cultura é basicamente o estilo de vida, os meus princípios e valores que eu carrego. Então, hoje, quando você pergunta, me faz essa pergunta, eu entendo um pouco sobre isso. Eu tenho princípios cristãos, né? Eu sou cristão, eu sou casado, uma mulher Que, maravilhosa, que bacana. tenho uma grande família maravilhosa também. E tenho entendido que trazer isso para o negócio é muito importante, é fundamental também. Ah, que legal. Princípios, valores, família. Então, isso que norteia as suas tomadas de decisões. E realmente, quando se tem isso e a gente aplica isso dentro do negócio, ele não só fica mais leve, né? Mas fica ali uma clareza, né, de negócio. Então, porque o negócio, ele por si já é uma pressão, já é ali realmente ali grandes demandas. E quando você leva isso e tem esse aval, esses princípios, valores, fica leve, né, Wendel? Total. Então, Wendel, então vamos falar um pouquinho da sua jornada até você chegar a essa questão de empreender, de chegar realmente a essa questão de ser referência às pessoas, toda a dificuldade que as pessoas têm ali. Hoje as pessoas procuram o Wendel e nós nos conhecemos, né, dentro desse ambiente assim também de negócio, de desenvolvimento. Então, o que que te trouxe até você fazer o que você faz, você, né, ter e ser essa referência, né? Nós estamos aqui falando de Brasília, mas você tem residência também em Recife. Então, o que que aconteceu na sua jornada e que te impulsionou, né, você ser uma pessoa que você é hoje? E as pessoas também vêem no Endo essa referência ali de procurar ajuda para com ele. Clécio, é muito engraçado e interessante quando a gente fala disso, porque hoje, quando eu sou procurado, né, como você citou aí, para ajudar ou um conselho, seja lá em qual área, eu percebo que essa trajetória ela começou cedo, né?
tanto essa minha disposição de querer estar ali, dando uma assessoria ou uma ajuda braçal, seja ela qual for. Muito cedo, o meu pai, ele tinha uma empresa, né? Ele tinha um buffet e muito novo eu já não só empreendia, mas trabalhava. Começava nas missões de dentro de casa, as responsabilidades ali, Legal, né, legal. envolvendo os valores, porque a gente já tinha a obrigação de arrumar o quarto, eu tinha uma área e umas janelas da frente que essa missão era minha, de lavar Lavar. durante a semana ali. Então, eu tinha ali o carinho e o cuidado, né, firme da minha mãe e uma disciplina militar do meu pai, que Top, foi top. militar. Meu pai Legal. foi taifeiro, ele iniciou a carreira nessa área de alimentação dentro das fileiras eh, militares. E aí, o meu pai sempre foi muito rígido. Chegar a um certo ponto que eu achava que, né, muito novo ali, que talvez ele não gostava de mim. Mas na verdade ele estava ali forjando um caráter mais firme a respeito de tudo aquilo que eu ia viver um dia, do que eu estou vivendo hoje. Bacana. Então, baseando nisso, muito cedo eu já era responsável por conferir os talheres, as taças das caixas que voltava dos eventos para ver se não estavam trincadas. Então, essa missão era minha e todas as vezes que passava despercebido ou algo do tipo, eu era ali notificado, chamado a atenção, Advertido tinha ali. isso. Dentro de casa já começou dessa forma. Aí eu gosto de contar essa história também, que teve um dia que a chave virou. Eu já estava ali, meus 12, 13 anos, eu fui pro colégio, eu fui pro ensino médio, chegou lá no ensino médio, todo mundo usava um estilo de roupa diferente do que eu já vivia, né? Eu vivia ali as lojas mais tradicionais ali que a gente sempre vê aí no Aham. shopping popular e tal, ali na feira mesmo. E aí eu cheguei no colégio, os caras estampavam algumas logos diferentes, e aí eu falei, cara, eu quero uma bermuda dessa. E aí cheguei em casa, pronunciei pra minha mãe que eu queria essa bermuda, e ela falou assim, ó, tem que esperar, seu pai vai ter tal dia, tinha todo um rito, não era só ir lá e comprar. Eu já tinha um pouco desses valores que eu ganhava ali de 5 em 5, 10 em Você ia 10, 2 em 2, guardando, né? que R$ 1 era o meu pedido. Pai, me dá R$ 1 era o pedido tradicional, Hoje né? em dia mudou, né? Agora mudou, era R$ 1, tava tudo certo, R$ 2. E quando o meu pai decidiu ir ao shopping, eu lembro como se fosse hoje, a gente entrou no vestiário lá, eu escolhi duas bermudas, minha mãe muito prática lá, o tecido é bom, leva duas, uma seca assim e tal. E aí essa atendente ela colocou num balcão no qual tinha outra caixa que ela tava dobrando roupa ali, né? Organizando e tava cheio de roupa. Quando ela passou isso no caixa, lembro como se fosse hoje, era 120 cada bermuda. Isso era Cara, muita grana. Até hoje é grana, mas 120. 120 porque elas eram da promoção e tal. E aí quando Isso bipou, na promoção na, ainda. lançamento ali e tal, aí perguntou assim, 240. Aí meu pai, não, é só as duas bermudas que ele vai levar. Aí ela, porque elas são lançamentos, até na promoção você levando aí e tal. E meu pai passou-lhe uma vergonha. Você tá doido? Disse, é o dinheiro e tal. E começou, deu Isso, uma duzentos e bronca. quarenta conto lá, era A, um dinheirinho, né, mano? muito. A atendente olhou pra mim assim, com vergonha. A outra já foi saindo de lado e ele, eu não levo. Se você quiser, eu vou passar metade de um e você completa com seu dinheiro a outra. Eu falei, caraca, eu fiquei muito vergonhoso assim. E aí meu pai, ele era firme. Eu fui querer ser, né, me posicionar e falei, não, então não precisa ele, então vamos embora. E aí a gente entrou dentro do carro e foi pra casa. Clésio, isso pra mim, isso foi um marco pra mim. Porque dentro do carro, eu ficava pensando, eu não quero isso pra minha vida. Eu tinha uns 12 anos. E aí voltou, chegou em casa e ele ficou na dele e eu fui ficar frustrado porque eu não ganhei a bermuda. E ele, então fique com as suas, porque no dia que você souber quanto é que custa R$ 120, aí você age do jeito que você quiser, com o seu dinheiro. Eu saí e fui num comércio próximo da minha casa. Tinha uma lanchonete que vendia hambúrguer, né? Goiás chama pit dog, aqui em Brasília é os hambúrguer ali. E esse cara sempre eu passava, oi, tudo bem? Era conhecido ali do comércio. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E ele falou assim, é, não, que isso, cara, teu pai tem dinheiro e tal. Eu falei, cara, o meu pai tem o dinheiro lá dele. E eu preciso trabalhar. Aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, sério mesmo, sério, quero ser estudo. Eu falei, de tarde. Ele falou assim,
que hora você sai? Eu falei, 6h, 6h15. Ele falou assim, então 6h30 você chega aqui. Eu tinha que descer correndo, ir em casa, deixar a mochila, voltar pra casa pra chegar lá. Só falei pra minha mãe, mãe, tô próximo, vou estar lá no Zuca, hoje vou dar um atendimento lá. Ela olhou assim, não questionou. Meu pai de canto também não falou nada, era próximo da minha casa. Então eu fui pra lá. Primeiro atendimento a missão que ele me passou era o atendimento, limpar a mesa, organizar a praça ali do lado de fora. E foi desenvolvendo. Isso começou a desenvolver dentro dessa lanchonete, já com um pouco da expertise que eu já tinha dos eventos de grande Com, de com proporção seu do meu pai pai. lá, aí você já foi pra lá, já tinha uma experiência, né? Exatamente. Aí já, aí ele aproveitou, então aí, pô, tô em casa, deixa Tô comigo. em casa, deixa comigo. E isso foi legal. Por qual motivo? Isso fluiu muito bem lá fora. O cara fechava a comanda, aí dava R$ 15. Aí ele dava uma nota de 20. Aí quando eu ia pra volta, ele, não, pode pegar aí os 5 e tal. Cinco, até Você é carismático, obrigado aí pela atenção e tal. Aí eu, R$ 5. Aí eu cheguei, ó, o cara deu R$ 5. Ela. Aí a garota do caixa falou assim: não, isso aí é gorjeta, isso aí é seu. Tudo que vier acima do pedido fechado, esse valor é teu. Aí eu, ai, calma aí, ó, descobri o gostei. negócio que, Eu né? gostei, eu gostei. Aí depois desse dia. Ele me passou essas instruções, eu não sabia que funcionava dessa forma. Eu falei, então é só ser legal que a gente ganha mais grana. Então calma aí. É, todo Quer, mundo chega chegar. pra fora, tudo bem, fica à vontade e tal. Comecei a tratar o pessoal ali, pão de ló ali, né? E aí acabou que tinha noite, eu ganhava R$ 25 à noite. O cara da loja te pagava vinte e vinte cinco e cinco reais. reais. Tinha dia que eu tirava 40 de gorjeta, fora os vinte e Top, cinco mais que o Lógico, dobro tinha ali. dia, e isso tinha dias mais baixos, né? O de semana, o dia de final de semana estendia o horário e por esse motivo também tinha um período maior ali para você poder faturar de alguma forma. Então, eu tinha um tênis, eu peguei a caixa desse tênis, passei uma fita nela e todo dia que eu chegava, eu só colocava lá dentro o dinheiro da gorjeta. E o dinheiro do caixa, que era o meu pessoal mesmo, eu deixava fora, que aí eu fazia as minhas coisas. Um certo dia, passou um mês, mais ou menos, um mês e meio, que eu falei, não, vou abrir para organizar melhor aqui. Eu não tinha o que gastar. Eu morava com meu pai, não Não saía, não precisava de fazia nada. nada. Eu ia guardar a grana. E aí, um belo dia, eu juntei esse dinheiro e fui ver lá. Cara, tinha R$ 2.000. Caraca, 2.000 conto. Dava pra Cara, era comprar aí umas grana. 10 bermudas. Não, Dá não, não. 8 bermudas. Então você tá entendendo o que que eu fui fazer depois que eu abri essa conta. Ah, que paia. Calma aí, Que... eu nem falei pra ele, eu chamei dois grandes amigos que tinha de infância. Vamos ali no shopping, os caras viviam batendo perna, né? Adolescente só andava, É, andava a cidade inteira, tudo era a pé. E tinha esses dois amigos que foi comigo. A gente chegou lá na loja, eu comprei as bermudas, não só elas, mas um casaco. Depois eu fui numa loja, comprei uma mochila. E eu falei, eu não posso gastar o dinheiro todo, né? Mas levei os amigos lá, a gente comeu, na época era muito forte que o Girafas ainda, né? De lanche assim, legal, que a gente tinha vontade de comer, a gente foi no Girafas e comeu. E eu voltei pra casa e depois desse dia, eu lembrei daquela frase, do meu pai. No dia que você souber quanto é que custa 150, aí você vai tratar diferente. Eu já voltei com isso na mente. Falei, cara, chegava do colégio assim, e pra pegar tarefa, pra fazer isso era uma correria muito louca. Voltava durante a semana, eu voltava de lá meia-noite, mas final de semana estendia até 1, 2 da manhã. chegava Então, tardão, assim, né, mano? cansado e tal. E eu falei, cara, agora daqui que vai sair as minhas coisas. Eu não posso tratar a grana de qualquer forma. Então foi aí que começou essa visão de empreender. Mais um pouco para frente eu tive uma outra recaída pelo fato daqui de Brasília, todo mundo te induz a ser funcionário público, né? Aí a gente entrou nessa também de querer estudar para isso. Ambiente, O né? ambiente, né? O ambiente depois do ensino médio foi exatamente isso. Ah, você tem que passar no concurso e tal. Só que eu já tinha sido picado Picado ali, né? pelo empreendedorismo, né? Aí você viu que, pô, não tem um mundo aqui paralelo aqui que é legal, que é melhor, né? Não é que é melhor, né? É desafiador, porém Desafiador. a gente consegue quebrar o teto aqui, né? Quebrou o teto. E por esse motivo, eu sempre tive esse conhecimento, né? Você falou, eu sempre estive nos bastidores de eventos, sempre estive dentro de fechamentos de negócio. Eu comecei a entender de estratégia, de limite de pagamento, fui vendo essa negociação que o meu pai fazia direto, ele tinha
fazia questão de me levar exatamente para isso. Eu não tinha idade para fechar, mas ele me deixava ali do lado. Meu pai foi o meu treinador, meu instrutor direto, assim, tudo isso. Quando você falou aí a respeito dessas pessoas que me ligam, sempre não só da parte empresarial, mas pessoal mesmo, emocional, porque eu criei uma casca, né, em cima de toda essa vivência do qual eu tive a oportunidade dessa presença do meu pai forte, que chegou até a ser duvidosa, né? Eu achava que ele não gostava de mim, mas eu até deixo aqui, assim, para aqueles que têm filho homem, né? De realmente ter essa mão firme, né? Não precisa ser duro, né? Tem a flexibilidade que é necessária, mas Uhum. a firmeza em passar o ensino, ela é muito importante, principalmente para os Bacana. homens, né? Eu costumo falar, a gente Aquilo que já. talvez poderia ali te magoar lá atrás, porque hoje a gente tem os filhos entrando em depressão porque o pai não dá para ele um carro. Nós temos filho hoje entrando em depressão porque o pai dele não dá para ele, né? Um carro, cara, Uma ou um moto mil relógio, uma cilindradas. moto, não sei. Teve um dia aí que eu falei, teve um caso real essa semana por aí, alguns clientes, sei lá, alguém comentou comigo que o filho tinha ficado ali Depressivo. depressivo porque não ganhou uma moto. Ah, Exatamente. não, é uma competição que tá tendo, que estava tendo desses filhos ricos. Foi essa Sim, semana sim. e que os caras colocavam fogo em uma Ferrari, fogo Isso. nisso, fogo naquilo, A né? Porque escola. os pais porque os pais já eram tão ricos que eles estavam fazendo tudo A isso, né? competição deles, né? A Né? competição E de aí você ver. tá falando aqui, poxa, o meu pai ficar 250 conto, né, ali. Só que aí, de vez de você ficar ali, ter essa mágoa ali, te trouxe um aprendizado. É isso que eu Demais. quis, né, reforçar sobre isso aqui. E eu falo muito sobre isso quando eu falo de liderança, tem uma liderança materna e uma liderança paterna. Aí você, igual você falou, minha mãe ali, protetora, né? Aham. Tá ali, Firme, mas né, protetora. firme, mas protetora. Aí já tem um pai ali que já disciplina, que já mostra o direcionamento. E eu falo muito disso dentro das empresas, sabe, Bueno? Porque ali você vai liderar pessoas e às vezes você vai ter uma pessoa que não tem proatividade ou não tem iniciativa. De vez de você criticar essa pessoa, começa a entender qual foi a cultura, onde que ele foi criado. A gente vem da cultura, lembra? Isso. Aí, como que ele foi criado ali? Porque eu não posso generalizar, mas uma pessoa que talvez ela foi criada com vó ali, a avó querendo ajudar ou proteger, acaba que ela, de vez de ajudar, acaba atrapalhando e ele não vai ter tanta iniciativa. Então, o líder não vai ser só um líder ali que vai gerenciar ou que vai coordenar a vida profissional. Às vezes, vai ser o líder paterno Sim, sim. que Ah, vai direcionar, entendeu? Que vai trabalhar essa questão da liderança materna, que às vezes você vai ter que trazer pra para perto, perto, para cuidar, para olhar, para perguntar. E às vezes a gente vai ter que ser aquele líder paterno, sim. disciplina, né, firme, para poder realmente forjar, né, essa pessoa É, dentro do mundo corporativo. é por isso que eu falei, é muito parecido, né, quando a gente vai falar dessa parte cultural, porque nada mais é do que eu aplicar aquilo que eu tenho como valores. Foi exatamente esse olhar que eu levei para dentro das empresas na qual eu tive a oportunidade de participar e de contribuir também, né? Porque a gente tá ali como um prestador ou um colaborador, ao mesmo tempo que você está eh, servindo, né? Você está trabalhando, você também está aprendendo, porque tem muitas funções que você é contratado ali para exercer algo que vai estar à altura, né, do seu curricular, né? Você foi contratado para tal missão, mas mesmo assim você ainda aprende. Você vai estar se relacionando com pessoas, você vai estar num ambiente Você é eh, esticado ali, né? esticado dentro disso. Então, quando eu peguei o meu estilo de vida, a escolha, né? A gente decidiu de tratar tanto processos quanto cultura, foi porque eu entendi a necessidade disso, não só pelo meu negócio, que depois eu vou poder falar também sobre isso, mas sobre o que eu vejo hoje dentro dessas empresas, que elas não têm isso firmado. E isso tem uma consequência muito grande. Você citou sobre a família, né? De trazer para o filho, de tentar instruir ele dessa forma. Dentro da empresa, se os seus colaboradores não tiver isso firmado, né, como princípio ali, infelizmente a parte fim ela não vai acontecer. Você vai ter muito problema, é, não vai ter a atração necessária do negócio, porque o negócio ele foi feito
para lucrar, para ter êxito, né? E Uhum. quando você não tem isso realmente estabelecido, tá? E você, para falar melhor sobre isso, eu acredito que é um dos maiores problemas que tem acontecido hoje dentro dessas eh, empresas. Não, e tem muito, sabe por quê? Porque às vezes nem o líder, nem o CEO, ele... O que que a gente repete muito às vezes? Porque às vezes foi um excelente técnico, cresceu, se tornou ali empreendedor, foi crescendo, foi ganhando dinheiro, se tornou empresário, que foi crescendo, tendo muitos negócios, porém ele não entende de gestão, não entende de pessoas. Aí ele vai liderar pessoas, ele vai fazer gestão de negócio. Porém, ele não tem um repertório de negócio. Ele sabe na prática, ele sabe na técnica, ele sabe ali no dia a Dia a dia. dia. Mas aí, pô, qual é o seu indicador? A gente, né? Como que tá lá? Qual é o seu faturamento? Poxa, não sei não, só vou botando dinheiro. Né? E acontece, e Exatamente. às vezes, só que a gente que vem aqui dos bastidores, nós que viemos aqui de uma área de escassez, né? Eu vim de uma área muito de escassez. E aí, quando eu tô e vejo o cara falando dentro disso, e hoje eu ajudo, né, as empresas nessa mentalidade, os líderes nessa mentalidade muito estratégica, que às vezes eu fico pensando, como que qual é o mundo que esse cara tá? Não é? O meu ponto, eu gosto de falar, tem gente que usa essa expressão que, eu fechei o meu negócio na pandemia, ou deu ruim depois da pandemia. Eu não culpo a pandemia nesse período, porque durante a pandemia teve muitas empresas que surfaram, né, e estão até hoje, ou surgiram dentro disso. E no caso do meu negócio que eu tive, e na época da pandemia, o principal motivo não foi a pandemia, foi porque eu não estava preparado. A pandemia veio, ela só foi um cenário, porque eu Só já não. Só potencializou aquilo potencializou. que já estava ali ruim. Exatamente. Ou para cima ou para Para baixo. baixo. Porque Né? o meu. Nada é do nada, Nada né? é do nada. A minha área era alimentação, foi uma área que não foi impedida, né? Ela foi limitada, né? Porque eu não podia ter acesso direto ali ao público. Mas não foi a parte fundamental de ter fechado. Eu vim de um negócio que a gente foi com a garra, eu e meus sócios, garra mesmo, que a gente tinha no bolso, a gente dedicou energia total para fazer esse negócio funcionar e ele estava indo muito bem, porém a gente não estava com caixa, teve todo um histórico assim para que chegasse nesse ponto. E aí a gente adquiriu algumas dívidas do ex-proprietário do ponto, fora as que a gente iniciou, né, para ter para o Negócio. negócio. Então, a gente entrou ali numa bola e aí o resultado foi esse, né? A gente precisou tomar essa iniciativa e, como se diz, negócio você não faz coração, né? Meu pai falava assim, você vai fazer o negócio, você deixa o coração em casa aí, vai racional, porque se você envolver sentimento, não dá certo. Mas eu vou ajudar. Não, se você colocar sentimento nisso, eu não entendia isso. Hoje, a gente tem mais clareza que é importante realmente você ser racional dentro da sua instituição, dentro do seu mercado de trabalho, porque se você não tiver, se você não traçar todo esse processo, os planos de execução, infelizmente o seu negócio ele está fadado rápido, assim, né, a não dar continuidade. Então, uma das formas, né, foi até interessante, a gente se conheceu através desse assunto, porque eu vi a necessidade que as empresas têm de se capacitar melhor dessa forma. Exato. E assim, quando nós somos facilitadores, né? Então aí o que que eu vejo? Então, o Andrew, dentro dessa jornada dele, experiência do pai, de casa, empreender, às vezes dentro do negócio de outras pessoas, né? Te trouxe eu falo repertório, é uma biblioteca que você sempre quando, poxa, vem cá, isso aqui dá certo, ó, vem cá, isso aqui dá certo. E aí as pessoas te vê o Endo hoje como referência de poder ajudar ela ali sair daquele problema ali, né? Porque são coisas que você sempre, né, traz, a gente está desenvolvendo, né, esse contato, desenvolvendo essa amizade, então a gente percebe tudo isso, né, Wendel? Exatamente. Eu costumo falar assim, a gente não é proibido errar, né? Mas devemos corrigir rápido, né? Corrigir a rota ali rápido. Não que seja o erro você cometer erros, mas quando a gente traz isso para dentro da estrutura empresarial, eu costumo falar na liderança ali
de você permitir ter aquela flexibilidade de trazer o colaborador e de ouvir. Lá em Recife, de um desses trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer, um diferencial da gente ter obtido êxito nesse crescimento dentro e é bem significativo foi exatamente essa sensibilidade e empatia. Não como um líder, né, que muitos entendem que acredito ser um carrasco, botar pressão, gritar e não. Antes de qualquer coisa, eu sempre ia na frente, eu entendia o que era necessário fazer para que depois eu trouxesse aquela pessoa que estava ali na frente para perto, já entendendo e conversar com ela. E engraçado, muitas das vezes eu dava a oportunidade dele expressar e eu aprendia com ele. Muitas Bacana. vezes, porque assim, o cara Uma acha, escuta ativa ali, sim, né? ele imagina que porque ele é o líder ali, o gestor, ele só tem que dar ordens e voltar para ver se elas foram feitas. Mas a maioria das vezes eu escutava. E aí, como a gente pode fazer para melhorar esse processo aqui? Porque o cara já tava com a mão na massa. Ele já tinha expertise naquilo ali. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um rapaz que ele, tipo, na entrada da empresa, assim, ele era o último lá. Ele era um ajudante do auxiliar. Meu amigo, tudo que você É. precisava, eu chamava ele. E aí, esse cara, ele tinha uma disciplina. Eu chegava cedo, ele tava lá. Quando ele ia fazer o que era pedido, ele fazia com excelência, só que naquela função lá atrás. E a gente pegou esse cara, eu trouxe ele para perto, a gente foi conversando, foi moldando. Esse cara assumiu o meu estoque. Porque eu não precisava Então de você alguém. já via ele que já era disciplinado e estoque precisa de alguém organizado, Exatamente. de Pontual, confiança. firme. Eu falei, cara, ele era muito distante para todos, né? Lá dentro, isso para a maioria dos outros colaboradores foi assim: esse cara é louco, o que que ele tá fazendo? Só que foi muito pouco tempo. Todos já começaram a identificar esse talento dele, porque assim, ele precisava de uma oportunidade. Ele já tinha vindo de outra empresa que precisava empenhar muito o serviço braçal. E quando eu trouxe ele para esse setor que tinha menos braçal e mais, eu precisava dessa questão de punho firme, até porque tinha saída e tinha entrada, tinha lançamentos, e ele entregou É isso. um É coração, um né? coração. Estoque é dinheiro parado ali. Ele me entregou isso com excelência. Por esse motivo, eu consegui ter mais tranquilidade para operar numa outra área de logística, que aí a gente bateu o maior faturamento dessa empresa. Que top. O que, que você está me falando? Eu tenho frases, eu gosto de repetir frases. Na verdade, como nós somos treinador, aquilo ali vai ficando ali incisivo na cabeça de outras pessoas, né? Porque o líder, ele não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter todas as perguntas. Exatamente. Então, quando você fala, né, de que sentou e perguntou o que que nós podemos melhorar com isso aí, então você não queria a resposta pronta ali, você não queria, né, fazer ali dar a resposta para ele, mas você queria extrair e através dessa extração vocês trouxeram melhores ali situações. E outras questões, é o líder aquele que vê o futuro, vem para o presente e conta o futuro para quem está no presente. Ou o líder é aquele que vê as pessoas não como ela vê, não como elas são, mas como ela pode ser. Exatamente. Então aí você pegou esse cara, né, que era, mas você tinha uma visão do que ele poderia ser dentro dessa estrutura qual você colocou dentro de estoque. Show, Clésia, é exatamente isso. Eu gosto dessa sua frase, porque é exatamente isso. Quando você chega numa empresa, né, a gente até comentou isso ontem, as dores são praticamente as mesmas, né? Só vão Muda só o mudar ali. CNPJ e endereço. Só muda isso. E aí você chega lá, a gente encontra aquela resistência de alguns colaboradores e você vê assim, cara, é normal que aconteça isso. Mas a gente chega ali no CEO e fala, você está disposto a vai saculejar aqui, vai balançar, vai cair Verdade nua e folha, crua, né? nu e crua, está preparado? Porque assim, é muito triste você, como empreendedor, principalmente no cenário atual, né, comercial, político e tudo, você abrir um negócio para fechar. A gente abre algo para prosperar, para avançar, com a intenção de ter aquilo ali como um exemplo também de empresa e você não ter as práticas, não ter a habilidade para fazer gestão disso, que é o que acontece hoje. As pessoas elas acham realmente que tem a capacidade e fica ali no braço, no braço, no braço, só que ele tem um time.
né? Você costuma sempre falar isso. Ele sai de uma área estratégica e vai para uma área operacional e compromete toda a Toda estrutura, estrutura. porque ele não entendeu o posicionamento dele ali. E trazer pro CEO, pro dono, essa visão empresarial no macro, né? No overview, né? Que você costuma Isso. falar Fazer esse isso. overview, né, no todo É ali. muito importante. E a gente não aprendeu isso na escola. A gente não Né? saiu da escola com a parte financeira alinhada. A gente aprendeu a fazer soma ali, o básico, e não tem empreendedorismo, não tem essa mão na massa com resultados, com gráfico, como que eu vou lidar com esse resultado. Então, assim, a gente tem que fazer esse investimento, né? Seria um investimento Uhum. literal no sentido de procurar pessoas capacitadas para isso, para nos instruir, trazer isso, né? Essa frase que você falou. Capacitada, né? E assim, aproveitando aqui, todo episódio eu tô reforçando, está caminhando aqui para o final, eu quero reforçar com você. Nós nos conhecemos no ambiente de Negócios, negócios e de ensino. conhecimento e de ensino. Tanto hoje que a gente tem essa, né, parceria e tudo. E fazer um convite para você, de você também estar no ambiente de potencializar você. A nossa imersão em liderança estratégica 10x. Né? Nós temos aqui na nossa próxima imersão será dia 18 de outubro. Então, quero fazer um convite para você que é CEO, que é gestor, que é empresário, que é líder, ou você que ainda não é, mas você quer desenvolver a sua habilidade de liderança, de entender de pessoas. Quero te fazer um convite para você estar conosco na 18 de outubro do ano 2025. O link vai estar logo aqui abaixo para você fazer a sua inscrição, porque nós estamos aqui falando aqui de um ambiente. O ambiente ele modifica, o ambiente ele pode potencializar ou pode ali também te o que paralisar, né? E assim, Wendel, é louvável o seu tempo aqui conosco, né? Sua jornada aqui de poder aprender, de poder multiplicar. Hoje, como que você tem ajudado as pessoas? Hoje, o que que você tem feito, Wendel? Clécio, Se vende agora aí, porque logo aqui abaixo que o link do Wendel vai estar aqui, então se vende aí. um dos motivos de procurar essa mentoria, né? Na verdade, foi porque eu precisava profissionalizar isso. Eu já tinha sido chamado a atenção, porque eu sempre entreguei esse meu trabalho como um servir mesmo. Muito das coisas, a maioria era o ato de servir. Eu não consigo ver aquela pessoa ali naquele lugar e ela permanecer ali. Ela não nasceu para isso, né? O olhar do líder, Uhum. entender que aquela pessoa ela tem um potencial e mostrar para O líder ela arquiteto sempre vê o que pode melhorar onde sempre. está, Então, né? é muito legal quando essa pessoa ela tem consciência que ela precisa de uma mudança. E também tem essa nossa provocação de chegar e falar: "Ei, cara, você pode muito mais". Isso é muito bom você instigar isso dentro das pessoas e mostrar para ela. E depois que você faz com um, com dois, com três, isso chegou numa proporção no qual eu falei, cara, eu preciso materializar isso, eu preciso estruturar isso de uma boa forma, porque um dia eu fui prestar um serviço e eu cobrei um valor e o cara que pagou o valor falou assim para mim, eu imaginava que seria mais. E eu voltei para casa, precisava bastante daquele dinheiro, mas eu voltei e falei, cara, eu poderia ter cobrado mais. Mas por que que eu não cobrei mais? Tenho trabalhado, né? A gente entendeu isso. Então, um dos motivos foi esse, exatamente de entender que precisava profissionalizar e estruturar isso. É, a necessidade de pessoas que estão à derivas, empreendendo amador, sozinho. O empresário tem muito isso, né? Ele é solitário e ele precisa entender que ele não está sozinho nesse barco. A intenção de ter buscado era de trazer esse olhar para eles. Cara, você tem um grupo, você tem suporte. A maioria das pessoas coloca a grana como limitação e esse não é o motivo, porque se você parar para entrar, emergir numa mentoria e você saber que não é um gasto, é um investimento. Porque você vai estar colocando ali uma grana que ela vai voltar, ela não tem limites para voltar. Porque o que Você você. sabe quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas você não sabe quantas maçãs tem dentro daquela semente, mano. Floresta. Essa é a questão de poder estar realmente no ambiente certo com as pessoas certas, né? Desculpa te cortar, Wendel, mas Que isso? aí, É isso. se você tivesse agora que falar, o microfone do mundo é seu e você tivesse que passar uma mensagem para todo mundo que está te escutando agora. Essa é a câmera, esse é o microfone. Qual seria a sua mensagem?
A minha mensagem seria: nunca é tarde para começar. Isso aí não é o fim que você está vivendo. Você só precisa dar o primeiro passo. E E um muito passo jamais será o mesmo lugar. Desculpa te cortar, só é pegar aqui esse a é. frase, né? Você vai dar um passo e nunca mais você vai estar no mesmo lugar. Talvez o que você está vivendo hoje é difícil, mas não tão pior do que esse passo que você vai dar e vai mudar todo esse cenário. Realmente as pessoas se agarraram ao medo, mas eu tenho um líder que costuma falar, né? O medo é a fé negativa. E a gente precisa ter a fé positiva, que é de se movimentar e fazer acontecer. Isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o Endo aqui no nosso episódio do Lidera Mais Podcast. Medo é fé no reino errado, queridos. Que nós possamos aí crescer e desenvolver. Você possa ter tomado nota de tudo que nós falamos aqui. Wendel, nós estamos com um novo ritual aqui de um encerramento. Eu vou falar lidera e você mais. Entendeu? Então, o nosso podcast é Lidera Mais. Então, eu vou falar lidera e você vai falar mais. Beleza? Beleza? Vamos encerrando então. Lidera! Mas, Senhoras e senhores, esse foi o valeu. nosso episódio aqui. Um grande abraço para Obrigado, você. Deus te gratidão. abençoar. Até o próximo episódio, hein?